Boa noite. É um prazer estar de volta aqui no CETEC. Eu nem sei quantos anos, né? A gente já participa dos trabalhos aqui. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que nós fazemos de especial e por que teríamos que fazer alguma coisa em especial. Se nós pegarmos a maioria da população da Terra, a grande maioria tem um corpo, se não saudável, bem perto do saudável. Tá? Alguma coisa nos foi cobrada por isso? Deus debitou na nossa conta bancária lá do nosso lar se eu fiz isso ou se eu fiz aquilo, né? Então nós vamos vendo que o entrosamento com o bem, com o amor que existe em nós, tá? Pode fazer a revolução moral e ética que nós precisamos em qualquer país, em qualquer situação da Terra. Quando a gente fala sobre moral hoje, eu até fico perdido, porque o senso moral do brasileiro caiu demais. E a gente fica jogando essa culpa em Lula e Bolsonaro como se eles fossem políticos. Para mim, nem pai na escola serve. Mas a gente fica jogando uma coisa e outra. Outro dia uma pessoa que nós estávamos jantando me perguntou: você gosta de política? Gosto. Em quem você votou? Falei: não, peraí, você não está falando de política, você está falando de um revanchismo entre uma parte e outra. Política, nós voltamos lá em Aristóteles, tá? onde foi criada a palavra polis, que significa cidade, e político é aquele que controla a cidade, que conduz a cidade. Tá? Só que naquela época não tinha eleição. Normalmente era um ancião que tomava conta da cidade, indicado pelo povo. O povo indicava, não é que nem a gente aqui, que sobrou só 2, né, para o segundo turno. E nós somos obrigados a escolher entre 2 pessoas, que no meu caso em particular, fique bem claro isso, 2 pessoas que não me representam como governantes de um país. Tá? Então, a que ponto nós chegamos de o que fazer de especial? Nós chegamos até nesse ponto da política amorosa, não aquela de subir em palanque, mas daquela de dar amor a quem está precisando, aquela de mostrar que a humanidade pode ser melhor do que é com a nossa ajuda. E outra coisa importante que nós não notamos ainda, poucos espíritas notaram, é que tanto o cristianismo como o espiritismo são doutrinas comportamentais e não religiosas. Analisem bem toda a obra espírita. Tá? Nós temos no começo do Livro dos Espíritos todo o trabalho, temos o Livro dos Médiuns e depois no céu, inferno, alguma coisa. Mas o Evangelho, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro espírita mais vendido e mais lido, né? Pelo menos aqui no Brasil. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele parece mágico, parece que a gente abre uma página e está lá o que a gente queria. Mas por quê? Coisa que poucos sabem. Tirando os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e tirando o 28º, que trata das preces, das orações, todo o resto do Evangelho segundo o Espiritismo é montado em cima do Sermão da Montanha. Tem uma diferença só, que no 5º capítulo, quando
Allan Kardec começa a falar de conduta, de postura, de como deveríamos nos colocar na frente de uma outra pessoa, nós vamos ver que Allan Kardec ele pula a primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres em espírito, que significa, na época deles, humildade. E o segundo é uma escadinha que a gente vai subindo. Tá? E o segundo é bem-aventurados aqueles que choram. E o Allan Kardec, extremamente inteligente, o que ele fez? Ele pulou a primeira bem-aventurança, a humildade, deixou para falar depois, e falou do que primeiro? Da dor. Que mais da metade dos espíritos chegam ao centro espírita pela dor, não é pelo amor. A gente vem porque de repente não tem mais nada que dê certo, quem sabe baixa um santo lá e dá certo e vamos embora, né? A coisa vai mais ou menos por aí. Quando na verdade não é. Allan Kardec tira todas as conjunturas sociais de Jesus e coloca a parte mais importante do que ele fala. Jesus ele usa um argumento interessante. Quando eu fiz faculdade, isso foi há muito pouco tempo, quando eu fiz faculdade, isso muito pouco tempo, já está quase com encarnação esse ano. Quando eu fiz a faculdade pela primeira vez, eu fui ver o materialismo dialético. E a dialética materialista é muito interessante e eu uso bastante. A gente tem uma tese, uma ideia pronta, aí vem alguém com outra tese, mas que não é igual àquela, então ela vira uma antitese, que nós chamamos de antítese. Tá? E tirando o melhor da tese, tirando o melhor da antítese, nós chegamos a um ponto na síntese daquele assunto. É o que eles chamam de evolução em espiral. Você começa num ponto, dá a volta e volta no mesmo ponto, só que um degrau acima. Esse é o processo evolutivo segundo os materialistas. Que não está diferente. Jesus usa muito nos dizeres dele a dialética materialista, e olha que Jesus faz 2000 anos e a dialética materialista surgiu por volta dos anos de 1800, começo de 1800. Só que hoje já estão percebendo que Jesus trabalhava de um jeito interessante. Ele tinha uma tese, os judeus tinham um jeito de viver. Tá? Então, os judeus tinham uma tese. E quando Jesus ouvia essa tese, com as ideias novas que ele trazia para a época, ele já jogava uma antítese, uma negação àquela tese. Só que no final, Jesus não faz uma síntese. Jesus deixa uma pergunta. Porque, veja bem, a síntese é uma resposta pronta de outra pessoa. Tá? E quando ele deixa a pergunta para o final, isso é chamado construtivismo, quando ele deixa a pergunta para o final, cada um de nós pode pensar da maneira que quiser. Porque, vejam bem, se nós pegarmos na Bíblia, Novo Testamento, Mateus, capítulo 5 ao 7, está lá no Sermão da Montanha, tá? Nós vamos ver coisas ali de que Jesus fala, muito importante. Ele dá, no capítulo 5, um poder e uma responsabilidade enorme aos simples e humildes. Ele joga essa responsabilidade do cristianismo continuar o seu caminho, mas ele confiava mais no povo simples e humilde. Por quê? Acontece o mesmo hoje. Porque quem tem poder e tem dinheiro não quer que nada mude. Para que eu vou tirar dinheiro de mim para ajudar uma outra pessoa?
Tá? E para que eu vou me afastar do poder para poder entrar uma pessoa melhor? Eu não vou fazer isso. Nós temos que ver que os nossos governantes, tem as exceções, tem os bons também, né? Mas são seres humanos como nós, que vão responder pelo bem ou mal que fizeram. Então não adianta a nossa revolta, e o Lula, e o Bolsonaro, e não sei o quê. Essa revolta não leva ninguém a lugar nenhum. Tá? O que leva alguém a algum lugar é a nossa movimentação interior, em ser um espírito melhor. Consequentemente, estou agindo fisicamente melhor. Consequentemente, eu estou sendo observado por outras pessoas. E a minha conduta ética, não estou dizendo que eu tenho, é um exemplo, a minha conduta ética pode influenciar a conduta de outras pessoas. Então a gente não precisa sair por aí pregando coisa em um negócio. E outra coisa, para ser cristão, vocês me desculpem a franqueza, não é necessário religião. Tá? Porque Jesus, peguem lá os evangelhos todos, ele fala de Deus, ele cura a gente, ele fala disso, daquilo, mas em nenhum momento ele fala de religião. Às vezes que ele toca em religião é para dar uma cutucada nos escribas e nos fariseus, nos sacerdotes, né? Ele não veio trazer religião, ele veio trazer comportamento. Tá? Mas como nós temos uma filosofia voltada para Jesus, e desde o ano 364 depois de Cristo, quando Constantino, que era o imperador romano, mudou as regras, chega de adorar vários deuses, agora nós vamos adorar um Deus só, e um Deus que era judeu, nem romano era, certo? Nós vamos adorar um Deus só, e tudo bem, isso foi uma ordem, tá? Porque não consta na história, assim, de maneira clara, o quanto de romano que morreu depois que Roma se tornou cristã. O quanto de romano que queria continuar cultuando o Deus dele e de repente ele se vê coagido a cultuar um outro Deus que ele acha que nem é Deus. Então, muito sangue foi derramado também para a implantação do cristianismo. E se nós pegarmos a história toda, o cristianismo é um mar de sangue, certo? Por exemplo, no século XV, quando nós tínhamos lá como é que chamava lá? Não eram as guerras, era a Santa Inquisição. Por exemplo, um dos lemas da Santa Inquisição era amor e caridade. Tá? Porque Jesus nunca falou em matar ninguém. Então, o que os homens fazem? Tiram Jesus, que é o mestre, se colocam no lugar do mestre e começam a inventar um monte de maluquice aí. Entendeu? Então, eu corto o seu dedo por misericórdia e amor e caridade. Eu taco fogo em você por misericórdia. Então, vejam bem, o que nós fizemos? É que nem hoje, quando a gente vê um filme de ficção científica, sempre os ETs vêm para consumir todo o produto mineral que existe na nossa Terra e de sobra para exterminar os seres humanos, não é? Então, é um filme ou outro que sabe disso. Mas normalmente ficção científica é isso. É a gente se defendendo de extraterrestres que vem atacar a gente. Agora eu faço uma pergunta. Quem perguntou para o extraterrestre o que ele vem fazer aqui na Terra? Não, olha que coisa louca. Significa que essa ideia de destruição passada nos filmes de ficção científica são ideias humanas. Não são ideias de Marte, de Júpiter, ou sei lá da onde.
São ideias nossas, seres humanos. É só pegar o filme, né? Os filmes assim que fazem muito sucesso, que são extremamente violentos, né? Que nem aquele O Protetor, por exemplo. Eu gosto muito do Denzel Washington, acho um baita ator. Mas o filme é uma coisa que o cara fica cronometrando no relógio em quanto tempo ele mata 10. Então, não é essa a ideia. Os meios de comunicação jogam em cima de nós essa ideia, assim como as religiões jogaram em nós a ideia de culpa e medo. Tá? Veja bem, que Jesus nós acreditamos? No crucificado, morto, ensanguentado, arrebentado na cruz? Ou no Jesus que ressuscitou no domingo? Qual é o meu Jesus? Gente, a maioria do mundo cristão segue o Jesus crucificado. E o Jesus crucificado está morto. E o Jesus crucificado estando morto, eu não tenho que fazer nada. Mas a grande ideia é o Jesus que ressuscita. Esse é o meu Jesus. Tá? Que é o Jesus que volta pregando amor. Porque ele ressuscita e quando ele se encontra na sala com os apóstolos, ele, na maioria das traduções em português, está que a paz esteja convosco. Mas na realidade seria que a paz esteja aqui, né? Mas é o mínimo de tradução. Agora vejam bem, nós vamos pegar, quando a gente vai estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa a falar das bem-aventuranças, nós vamos pegar já um lance muito interessante, que Jesus começa do seguinte: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E Gandhi, que não é tão passado assim, fez uma ressalva. E se o mundo inteiro viver olho por olho, dente por dente, vai todo mundo acabar cego e banguela. Né? Porque a gente gosta da contenda, gosta da luta. Né? Aí ele fala assim: eu, porém, vos digo, uma conjunção adversativa já colocando que, ó, até agora era desse jeito, de agora para frente não é mais. Tá? Então ele coloca lá: eu vos digo, porém, que não resistais ao homem mau, mas se qualquer que lhe bater na face direita, oferece-lhe também à esquerda. O que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, dá também a capa. Né? E qualquer que queira te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Parece uma loucura, principalmente a história da outra face. Mas aí é que nós precisamos entender que Jesus estava na Terra num tempo em que as histórias iam ficar e as ciências iam mostrando tudo com o tempo. O que Jesus quer mostrar é o seguinte: dá a outra face, dá a face do bem. Porque se eu der a mesma face para o meu adversário, eu vou estar sendo adversário dele. E a maldade que eu vejo nele, essa maldade também está existindo em mim. Então, dar a outra face é receber o mal, e se a gente não souber devolver o bem, a gente cala, silencia. Que vejam, quem está fazendo alguma maldade, de uma forma ou outra, está meio destrambelhado, está meio louco, está doente. Porque não tem motivo nenhum para a gente fazer um mal para ninguém. Agora, nós não somos obrigados a pegar o mal do outro. Certo? É um presente que talvez não seja muito digestivo, a maldade do outro. E depois outra, a responsabilidade da maldade do outro é dele, não minha.
Nós não vamos converter ninguém, não. Tá? A doutrina espírita e o cristianismo, quando fala, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, a gente tem que colocar uma coisa interessante. A gente faz muita caridade para fora, o que é necessário, principalmente num país como esse que nós vivemos. Mas e a caridade para dentro? Tá? E a caridade de eu vou ser melhor hoje do que era ontem e amanhã melhor do que eu sou hoje? E a caridade para comigo, como é que fica? E o perdão, que eu às vezes erro com um amigo e vou lá todo enxavido pedir perdão, né, me sentindo humilhado, mas eu sei que está certo pedir o perdão. Quem olha para o espelho e pede perdão para si próprio? Porque nós somos dois, não somos um. Nós somos um que faz e um que observa. Certo? Sempre que a gente faz, tem um de nós observando, que é a nossa consciência. Então, não tem esse negócio de falar, eu não sabia. Sabia. É que naquela hora fez o mal, assume, vai lá, sentiu a dor do que é estar com o coração e a mente em dívida. Para eliminar essa dor só tem um caminho, que é o pedido de perdão, que é se reconciliar com uma outra pessoa, né? E quando Jesus fala de dar-lhe a capa ou caminhar, Jesus está colocando tudo em dobro, né? Não está, bate uma face, dá a outra, se tirar uma blusa, dá a outra, se caminhar 1000 léguas, caminha 2, tudo em dobro, certo? O que esse em dobro quer mostrar para a gente? Que o nosso amor é o dobro do nosso adversário, se estivermos agindo com amor. Aí nós vamos falar, numa sociedade corrupta que nem a nossa, nós vamos falar, com que arma eu tenho para lutar contra eles? O amor. Não tem arma tão poderosa quanto o exemplo. Não tem nada que cause mais espanto numa outra pessoa do que o exemplo. O bom exemplo ou o mau exemplo, não importa, mas ele causa um espanto na outra pessoa. Então, a caridade interna ela é muito importante, que primeiro a gente gosta da gente, nós somos filhos de Deus. E a primeira pessoa que eu tenho que tomar conta aqui na Terra sou eu. Não é meu filho. Até eu ter 20 e poucos anos para ter filho, né? Na minha época, com 17 anos, o pai já mandava a gente para fora de casa, já falava, vai arranjar um trabalho, se vira. Hoje em dia, nós estamos com um fiotão de 38 anos jogando videogame na sala, enquanto a mãe trabalha aqui numa louca. Quer dizer, mudaram conceitos, mas conceitos que precisam ser trabalhados e, novamente, ter mudanças. Não é recuperar o passado, é ter uma saída nova para o presente. Tá? Aí Jesus fala, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Certo? Era a lei dos judeus. O judeu nem sabia o que significava a palavra perdão. Perdão não existia para eles. Perdão é uma coisa que começa a surgir a partir de Jesus. Tá? Então eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 4 coisas numa única frase para eu fazer o meu inimigo. 4 coisas que eu não faço nem para o meu amigo. Isso parece filme, entendeu? A dificuldade é tão grande que tem que chamar o Tom Cruise, Missão Impossível, para resolver esse cara. Porque a gente sozinho às vezes não consegue. Mas se a gente fatiar o que Jesus disse, ele diz, amai o seu inimigo. Tá? Mas eu ainda não cheguei naquele grau evolutivo do amor.
E eu passo, Jesus, essa não dá. Eu não levo jeito não, a máquina, rapaz. Tudo bem, aí Jesus fala, né? Ele não muda nada, né? Bendizei aqueles que vos maldizem. Quer dizer, a gente ouve numa fofoca, alguém vem falar para nós, fulano falou isso de você, aquilo de você, e tem que tomar um cuidado com isso, porque quanto mais Pedro me fala de João, mais eu conheço Pedro. Certo? Então nós temos que tomar um cuidado, porque as notícias, as fofocas que nos chegam sobre outras pessoas, nem sempre são reais, porque nós estamos num estágio ainda que nós precisamos diminuir para se sentir grande. A gente não consegue ser grande naturalmente, então é mais fácil você diminuir o outro com palavras, com gestos, e aí você se torna um maioral. Tá? Só que esse maioral só vai durar até a hora que a vida física acabar. E nós espíritas sabemos que ela não acaba, nós sabemos que a consciência se dilata no mundo espiritual, e aí a chuva de erros fica enorme. Nós temos mais ou menos 8 bilhões de almas que estão encarnadas na Terra nesse momento. E mais 28 bilhões que estão querendo reencarnar o mais rápido possível para ver se dá tempo de pegar essa mudança do nosso planeta. Então, gente, veja bem, se a gente perder a oportunidade dessa vida que nós estamos, nós vamos ficar lá nos 28 milhões de espíritos, nós vamos ser o último da fila depois. Certo? Então, o tempo que eu tenho é agora. O momento de viver é agora. O momento de ser feliz, de fazer feliz, de resolver uma encrenca que eu achava que não conseguia resolver e resolver. O momento de acreditar que tudo pode dar certo é agora. Não é amanhã eu penso, não tem isso, amanhã eu posso estar morto. Certo? Eu já tive 2 infartos e eu prometi que depois do segundo infarto, eu prometi que eu não faltaria mais nenhuma festa, né? Porque o tempo ficou curto. Eu tenho 64 anos, se a gente for fazer uma conta simples, eu já dobrei o carro da Boa Esperança, certo? O tempo que eu tenho para viver é muito menor do que o tempo que eu já vivi. Então, cada dia, eu tenho que parar por 2 para valer a pena. Mas quando eu falo para as pessoas que cada dia, toda festa que me convida eu vou, o pessoal não entende direito. O pessoal entende uma festa, um churrasco, um aniversário, um negócio assim. E para mim não. Para mim isso aqui que nós estamos fazendo agora, isso é uma festa. Nós não precisamos de nenhum subterfúgio externo para que nós nos alegremos. A gente não consegue perceber, a maioria de nós que não tem a capacidade da visão mediúnica, quantos espíritos estão aqui na mesma situação que nós, outros um pouquinho pior, outros um pouquinho melhor. Tá? Vocês ficam imaginando que é o Álvaro que está falando aqui, normalmente não é. Então a gente tem que tomar um certo cuidado nessas coisas e saber que a vida foi feita para ser feliz. A vida não foi feita para ninguém sofrer. Que tipo de Deus seria, isso já diz Baruch Spinoza, que tipo de Deus eu seria se eu criasse as pessoas com defeitos e depois eu jogasse elas para o fogo do inferno por causa dos defeitos que eu mesmo coloquei? Não é que Deus colocou defeito na gente, Ele nos criou simples e ignorantes. Então, quer dizer, a gente não sabia de nada. Tem erros que a gente comete que a gente tem que se perdoar. E esse auto-perdão é muito importante. Mas eu errei por quê? Eu estava muito nervoso, então eu tinha que trabalhar um outro ângulo da minha vida, a humildade. Né? Eu errei por quê? Porque eu estava com pressa. Então eu tinha que trabalhar outro ângulo da minha vida. E assim nós vamos vivendo
E nós temos a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, e a 919A, que fala do conhecer-se a si próprio. Não haverá mudança em nenhum de nós se nós não nos conhecermos. Porque aí a gente não sabe pôr aquela cerquinha na frente que diz para o outro, até aqui você vem, mas daqui para cá sou eu. Daqui para cá sou eu. Tá? A minha ideia é tão importante quanto a sua. Tá? E isso não é orgulho, isso é uma questão de posicionamento. É uma maneira de conduta. Então Jesus fala, né? Eu não consigo amar meu inimigo. Então bendizei aquele que os dizem mal. O que eu vou falar do cara que está falando mal de mim para todo mundo? Você já pensaram? Bendizer aquele que fala mal de você. O cara está me chamando de crápula e eu estou dizendo que ele é um amor de pessoa. É um negócio super difícil. Super difícil. Mas aí eu chego para Jesus e falo, mestre, não dá não. Amar aquele que fala eu não consigo. E também falar bem dele, como ele só fala mal de mim, eu também não consigo. E aí Jesus vai falar o seguinte, vai para a terceira tentativa. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Olha que interessante. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. A pessoa diz claramente para mim, você não serve, você não presta, você é um tranqueira. E Jesus quer que eu devolva o bem para o cara que está me falando isso. Tá? É uma dificuldade enorme. O que eu tenho para falar do meu inimigo, se é que tem algum inimigo, porque nós temos pseudo-inimigos, né? Mas se a gente tiver algum inimigo de verdade, o que eu vou ter de bom para falar dele? A unha do dedão dele é bonita, a orelha é meio grande, mais baixa, alguma coisa que não tem o que falar, né? Não tem. E por último, Jesus fala, se você não conseguiu amar, se você não conseguiu, se você não conseguiu orar, se você não conseguiu fazer, não conseguiu orar, não conseguiu amar, não conseguiu falar bem e não conseguiu fazer o bem para o seu adversário, Jesus dá uma quarta opção. Vocês estão vendo, a gente não tem que fazer as quatro juntos. A gente faz conforme o grau evolutivo que nós estamos. Por isso Jesus deu 4 saídas. E a última saída é interessante, que aparentemente é mais simples, que é orar pelo inimigo. Vocês já oraram pelo inimigo? Você começa lá, Pai nosso que estás no céu, lembro daquele inimigo que eu tinha, que tudo dê certo para ele, mas ele era um tranqueira mesmo, ele acabou com a minha vida, mas meu Deus, manda todo o amor que você puder para ele, mas se ele passar na minha frente, eu enforco ele, eu mato aquele pipá. Fica uma oração totalmente estranha, por causa do jogo de sentimento que fica entre nós. Então, perdoar alguém, na verdade, é um ato que só facilita para a gente, não facilita para o outro. Perdoar é não carregar mais o outro nas nossas costas. E isso é interessante. Agora, vejam bem, aí Jesus continua e fala um negócio super interessante. Para que sejais, né, fazer tudo isso aí, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Vejam bem, Jesus usa a expressão vosso Pai. Cuidado quando lê a Bíblia, porque Jesus se refere a Deus de 3 maneiras diferentes. Meu Pai. Aí, nessa conversa, a gente nem adianta estar perto, porque a gente não vai entender nada. Está muito longe daí. Meu Pai.
Esse é o Pai daquele Espírito, daquele progresso enorme que é Jesus. Mas ele fala nosso Pai. Então ele tem a simplicidade, a humildade de se juntar a nós, povo. E ele fala vosso Pai. Aí o problema é o Pai que nós temos na nossa cabeça. Que nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, como eu disse. Então nós temos quase 8 bilhões de deuses diferentes. Porque está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Onde vocês viram isso acontecer? O que aconteceu através de toda a história? O homem foi fazendo Deus à sua imagem e semelhança. Então, que nem eu que ainda fumo, o meu Deus permite, o dela não. Entendeu? Eu escolhi meu Deus. Tá? O outro que gosta de encher o caco no boteco, o outro, aí tal, o Deus dele está tudo certo. O Deus dele permite que ele beba, ele não pode fazer outra coisa errada, mas beber não tem problema. Então vocês estão vendo como a gente traz para nós o Deus que nós queremos montar na nossa cabeça, e não o verdadeiro Deus, porque não dá para pensar Deus um homem tomando conta de um universo de 12 bilhões de anos, num universo de sextilhões de galáxias, num universo onde a Via Láctea é uma coisiquinha desse tamanho, no meio desse universo todo, e para atravessar a Via Láctea de um lado ao outro, nós levaremos 100 anos-luz, 100 anos andando a 350 mil quilômetros por segundo, sem parar para ir no banheiro, sem tirar o pé, sem nada. Tá? Para atravessar na horizontal e na vertical, 20 anos-luz. Nós estamos num rabinho da espiral da Terra, bem afastado do centro. Se fosse uma ilha, não passava nem caminhão de lixo aqui. Certo? E a gente tem a arrogância de dizer que sabe alguma coisa. A gente tem a arrogância de falar, eu conheço alguma coisa. Aí o pessoal fala, então é melhor falar que nem o Sócrates, só sei que nada sei e não vai atrás de aprender nada. Não é isso que Sócrates quis dizer. Só sei que nada sei daquilo que ainda não sei. Porque o que eu sei até agora, eu já sei. Ninguém tira mais isso de mim. Então eu só sei que nada sei daquilo que ainda não sei. Daquilo que eu ainda vou aprender. Né? E Jesus continua falando assim, para que sejais filhos do vosso Pai. Então ele não exige um Deus perfeito para nós, ele só exige o Deus que nós trazemos no nosso coração, tá? Porque Deus faz que seu sol se levante sobre maus e bons. Olha que sacanagem. O sol se levanta primeiro sobre os maus, depois sobre os bons. Por quê? Porque quem precisa da luz é aquele que está na escuridão. Quem já tem a luz não tem necessidade premente dela. E depois Jesus continua. E a chuva desça sobre os justos e injustos. Na hora da chuva, chove primeiro no justo, no bom. E depois os injustos. Que coisa é essa, né? Mas por que isso? Porque os justos já estão fortalecidos na sua fé, na sua maneira de viver, na sua ética, na sua moral. Então, eles aguentam mais as dificuldades da vida do que o injusto. Que aqui ele está querendo dizer que é aquele que ainda não aprendeu a ser bom. Ele está falando justo e injusto, ele não está falando mal ou bom. Mas ele está dizendo que a luz aparece primeiro para quem precisa enxergar, quem não tem a luz, tá? E que a dificuldade vem primeiro para aquele que já é forte, tá? Para que de uma forma ou de outra ele acabe por sustentar o cara, né? E aí Jesus continua. Pois
E agora vem o tema da palestra, o que fazemos de especial, tudo para chegar nisso, porque está no Sermão do Monte numa sequência. Tá? Pois, se amardes os que vos amam somente, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Para quem não sabe, galardão é alegria, felicidade, júbilo. E os publicanos eram os judeus que cobravam impostos dos judeus para dar o dinheiro para Roma. Então, os judeus podiam ver tudo na frente, menos um publicano. E Jesus termina com essa pergunta: se amardes somente aquele que vos ama, o que fazeis diferente do publicano, que nós achamos tão ruim? Né? E aí ele coloca: e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem também assim os publicanos? E aí Jesus encerra o capítulo 5 dizendo assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Entenderam por que eu fiz a divisão de 3 maneiras de falar com Deus? Né? A maneira de Jesus se referir a Deus. Olha o que ele está falando aqui no final. Para que sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Não é o Pai de Jesus, é o Pai que nós temos montado na nossa cabeça, no nosso esquema. Mas nós incorremos num erro muito grande, que é conhecido por todo mundo, já desde a novela da Sônia Braga ainda, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Aí na próxima encarnação vai nascer assim, vai crescer assim, vai ser sempre assim, Gabriela. Aí a gente pega o livro Plenitude, né, ditado por Joana de Anjos e escrito pelo Divaldo Pereira da França. A Joana de Anjos, ela fala lá: economiza em encarnação. Porque a gente economiza de tudo, né? Até sola de sapato. Mas economiza em encarnação. E como é que faz para economizar encarnação? Começa a amar agora. Quando nós viemos para o Espiritismo, nós não viemos com o amor que Jesus possui. Quando nós adentramos uma casa espírita, a gente está aqui com o amor que a gente tem. Todos nós temos. Em alguma parte da vida um pouquinho, em outra parte da vida bastante. E a gente vai. Mas o importante é que a gente entregue esse amor que a gente tenha, para que o nosso copinho seja cheio de amor de novo. Por isso que eu disse que não tem como amar alguém se não amar a si próprio. É impossível. Porque o copinho de amor é o meu coração, sentimentalmente falando, né? É o meu coração que precisa estar cheio dessa poção chamada amor. Porque aí eu consigo me perdoar, consigo pedir perdão, consigo receber aquele que quer me dar o perdão e consigo perdoar aquele que me fez mal. Mas, enquanto continuarmos nessa história da síndrome de Gabriela, nada vai melhorar. Porque veja, Jesus, como ele inverte a pirâmide social, né, que era os sacerdotes, os ricos e poderosos e os pobres. Jesus, no Sermão da Montanha, fez um escândalo desgraçado, porque ele inverteu a pirâmide. Ele começou pelos pobres, tá? Pessoas simples como nós, pessoas comuns, sabe, que não precisa de uma liderança, de um diploma, de nada disso para sentir amor. Só precisa exercitar o amor. Gente, amor só se aprende amando. Não existe outra maneira de aprender amor a não ser amando. Amando com o amor que eu tenho, com a realidade do meu amor. Tá?
Porque olha o que Jesus deixa para nós. Olha onde ele coloca a alma encarnada no planeta Terra. Vós sois o sal da terra. O sal naquela época era altamente importante, mesmo porque o sal era a geladeira deles. O sal conservava a comida. Tinha muita gente que não recebia o salário em moeda, recebia em sal, que ele conseguia trocar por mais coisas. Tá? Jesus fala, vós sois a luz do mundo. Não sou eu que estou falando, gente, é Jesus. E ele está falando da gente. Vós sois a luz do mundo. Ou seja, onde nós entramos, em vez de entrar bravo, carrancudo, daquele jeito, entra alegre, feliz, de braços abertos para receber os amigos, né? Contente, sem muita reclamação, porque reclamar a gente reclama mesmo, né? Mas cuidado com a quantidade de reclamação, porque algumas podem virar verdade. Porque a gente reclama de muita coisa que a gente imagina que é. Por exemplo, aquele fulano não gosta de mim. Mas eu nunca falei com ele. Mas alguma coisa nele, aquele fulano não gosta de mim. Certo? Aí o dia que eu conheço o cara, acaba esse problema. Eu vou ver que o fulano gosta de mim. Então a gente sofre por antecipação, né? Ó, brilhe vossa luz, Jesus está dizendo. A física quântica chegou à conclusão que de átomos, não dividindo núcleo, prótons, elétrons, o átomo, como eu aprendi no meu ginasial, tá? Que o nosso corpo, ele é feito de 8 septilhões de átomos. É 8 elevado a uma infinidade de 7 que não acaba mais. Isso nós temos no nosso corpo físico, sem contar o espírito. Nós somos uma verdadeira usina nuclear, ou uma bomba nuclear. Depende de nós. Tá? Se nós conseguíssemos trabalhar com a força atômica que o nosso corpo tem o tempo todo, tá? Para que ela ia servir? Ela ia servir para a mesma coisa que serve no Facebook, no Instagram ou em outros. Todo mundo é feliz no Facebook, vocês já sabem disso. Então, todo mundo está sempre rindo, com a cervejinha do lado e tal. Está todo mundo sempre legal no Facebook. Né? Mas ele já não vai ficar legal se ninguém olhou a postagem que ele fez. Aí está ficando louco. Certo? E o Facebook, o Instagram e essas redes sociais tem uma coisa que seria nós usando essa quantidade de átomos, essa força atômica que nós temos, que chama a tecla delete. Porque o neto chega para o avô, né, para traçar mais a distância, e fala, nossa avô, hoje eu fiz 500 amigos na internet. E o avô nem fala, ele pensa, né, fala, 500 amigos, eu estou com 90 anos, não fiz tudo isso de amigo. Como é que pode, né? Aí fica fácil de entender. Porque eu fiz 500 amigos e qualquer um que me fale uma besteira, eu deleto. Tá? Quer dizer que dos 500 sobrou 2, 3, olha lá. Mas eu chamo de amigos porque estão na rede social junto comigo. Vocês já viram alguma foto minha numa rede social chorando, sofrendo? Não, né? E nem viram foto minha numa rede social dando risada. Porque eu acho que é uma loucura e é minha intimidade. Eu estou em férias, às vezes com a minha esposa, é minha intimidade. E a gente abre a nossa intimidade para mostrar uma pseudo, lógico, há exceções, tá? Mas para mostrar uma pseudo-felicidade, para mostrar o que eu queria ter, porque um casal não é feito de 2, por incrível que pareça. Um casal é feito de 3. Um ser inteiro aqui, outro ser inteiro aqui, e o mais importante do triângulo,
fica no pico do triângulo, que é para onde nós temos que estar olhando para que o relacionamento corra bem. E essa terceira pessoa chama-se nós dois. Tá? Um inteiro aqui, outro inteiro aqui, porque se ficar pela metade, se vier, para mim, se vier já lá o bagaço da laranja e não a metade, já não vou gostar, certo? Então, e dar uma tampa de panela na mão da mulher é um perigo desgraçado. Então a gente tem que pensar que não tem essa de metade da minha laranja, a tampa da minha panela, que não sei, como é que é minha alma gêmea. Pelo amor de Deus, a hora que a gente morrer vai ter tanta alma gêmea esperando lá, e vai ser duro escolher com qual a gente vai querer ficar, porque são tantas encarnações, quantas almas gêmeas nós vamos tirar, certo? Então, essas loucuras a gente precisa tirar da cabeça. A gente ama quem ama, e a hora que morrer, a gente vai estar com quem a gente ama. Mas tem um negócio muito interessante do que ela fala aqui, para a gente encerrar, e isso visando nossa felicidade. Eu não estou falando aqui de dinheiro, não estou falando de posses materiais, nada disso. Estou falando da felicidade, que eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo calmamente. E não da infelicidade de ter cometido um erro e dormir com um muro de cimento em cima da minha cabeça, que eu não consigo me mexer nem comigo mesmo. Tem uma passagem que Jesus fala o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Olha como Jesus começa a frase: quem quiser. Jesus em nenhum momento falou tem que vir atrás disso. E hoje, os religiosos, o convite é meio ostensivo. Você tem que vir atrás de mim, senão você vai para o inferno. É só lá onde eu vou que salva. Certo? E nós espíritas temos que tomar cuidado, porque a gente não diz isso. Mas e se a gente pensar? Nós já alteramos, nós adulteramos o nosso bem-estar espiritual. Então, quem quiser vir comigo, negue-se a si mesmo. Isso me deixava louco. Eu falava, como é que pode? Eu estou estudando que nem um maluco, eu vou fazer palestra, eu dava aula no centro, eu recebia espírito, eu falava tudo. E ele fala para eu me negar. Tudo que eu aprendi foi no nome dele, e ele fala para eu me negar. Não é isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mudança de paradigma. Troque o seu egoísmo pelo bem-fazer aos outros. Troca o seu orgulho pela humildade de tratar os outros. Tá? É como diz o Eduardo Duzec. A gente tem eu sou contra ver cachorro jogado na rua, animal judiado, sou completamente contra isso. Mas o Eduardo Duzec tem uma coisa interessante, eu não sei se vocês sabem. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais morre criança de inanição, falta de comida. Tá? E o Eduardo Duzec fez uma música baseada nisso. Troque seu cachorro por uma criança pobre. Certo? Nada contra o cachorro. Mas às vezes nós teríamos ter o cachorro e a criança. Não. É que nem celular, essa molecada de hoje. Nada contra o celular. Mas um pai não pode deixar um moleque de 10 anos passar 24 horas no celular. Que em vez de ele se informar, ele vai se desinformar. Tudo que os pais tentam passar de bom nas palavras, e que ele pegar em certas coisas, ele vai retroceder. Então, é mudança de paradigma. Eu quero o amor, eu quero a paz. Então, negue-se a si mesmo. Negue-se aquele ser orgulhoso, vaidoso, egoísta, egocêntrico.
tome a sua cruz. Por que tome a sua cruz? Porque a cruz é um fardo pesado, e no mundo que nós estamos hoje, ser humilde, resignado, paciente, justo e não justiceiro, tranquilo, tá? É difícil a gente encontrar isso aí. E é o que ele está pedindo para a gente. É essa dificuldade que é o carrega a minha cruz. É a gente treinar tanto o sentimento oposto àquele sentimento ruim que a gente tem, que aquele sentimento ruim acaba sendo abafado. Por exemplo, eu me vejo egoísta, não, orgulhoso, me vejo orgulhoso. De repente eu peguei a questão 909 lá e revi toda noite eu faço isso. Antes de dormir, 10 minutos eu dou uma repassada no meu dia, para ver o que foi que eu fiz de besteira e o que não foi, né? Para ver o que eu preciso fazer no dia seguinte. Mas eu já acostumei, de tanto falar do Santo Agostinho, eu já acostumei com a ideia, né? Mas nós temos que pensar que esse pegue a sua cruz, que ele fala, é a luta que você vai ter quando ele pede para negar-se a si mesmo e depois carregar a cruz, é a luta interna que nós vamos ter que travar conosco mesmo, tá? Não é sobre o bem que a gente faz para os outros que ele está falando, é sobre o bem que a gente faz para nós mesmos. Só que nós não entendemos que se nós melhorarmos, nós podemos fazer um bem ainda maior para o outro. Então a caridade, primeiro é para nós. Eu preciso conhecer, eu preciso saber como é que é, eu quero trabalhar. Primeiro para nós. E aí já vem o outro, porque aí nós estamos numa condição melhor de prestar serviço ao próximo. E como Jesus para mim é um comportamentalista, não deixe de ser religioso, a gente respeita as religiões, inclusive a nossa, tá? Mas para mim Jesus fala comportamento. Os antigos faziam isso, eu porém vos digo, quer dizer, de agora em diante não é mais isso. De agora em diante é amor, acabou o ódio, tá? Mas nós não conseguimos ainda, mesmo com toda a evolução tecnológica que nós tivemos no nosso planeta, nós não conseguimos ainda resolver o nosso padrão ético e moral. Porque a gente fala mal do cara que passa na placa-palha, mas às vezes eu também já passei, às vezes preocupado com o filho que está doente, alguma coisa, passou, não viu. E o cara passou, não viu, eu fico lá dentro do carro, xingando, até a tataravó dela, tem um infarto dentro do meu carro. E o cara foi embora, não ouviu nada do que eu falei. Então a gente começa a treinar nos lugares pequenos. E o primeiro lugar para treinar amor é na família. Logo depois é no trabalho. Logo depois é com os amigos. Logo depois é com os amigos, os seus amigos. Tá? Mas se nós nascemos numa família, não nascemos porque quisemos. Nascemos porque a divindade assim achou melhor. Ninguém nasce na família que quer, todo mundo nasce na família que precisa. Tá? Eu acho que deixei claro para vocês aqui, espero ter deixado, o que é que nós estamos fazendo. Eu quero que vocês vão embora com essa pergunta na cabeça. O que é que nós estamos fazendo com esse conhecimento que Deus nos dá de graça? Com as faculdades todas boas, de graça, né? Tem morador que cobra, eu já acho bem estranho, mas tudo bem, cada um na sua. Sabe, o que eu estou fazendo aqui, conversando com vocês? Eu estou tentando, através de vocês, devolver a Deus tudo que Ele me dá. É só esse o papel do palestrante. É devolver, através de outro ser humano, todo o favor que Deus me prestou desde que eu nasci. Tá? Certo? Então, gente, já são 9h05, já passamos do horário. Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então, vamos fazer a nossa prece final.